Fala aí galera, tranquilo? Bem-vindo de volta ao canal Gico HQ. Já vou pedindo para você deixar o like aí no vídeo, compartilhar com quem curte quadrinhos e se inscrever no canal. Se você gosta de quadrinhos antigos e dicas de desenho, o canal é esse para você. E hoje a gente vai falar de uma minissérie lançada em 1989, que saiu nos Estados Unidos pelo selo Epic e no Brasil saiu como uma minissérie que a Editora Abril lançou em 4 edições, Wolverine e Destrutor. Uma coisa linda, toda pintada, e a gente vai conferir os detalhes depois da vinheta. Fica aqui comigo. E aí galera, então, a gente está aqui, ó, vamos situar. Década de 80, meados para final da década de 80, começaram uma série de experimentações nos quadrinhos nos Estados Unidos. Quem lia super-herói começou a se deparar com coisas mais adultas, tipo Cavaleiro das Trevas, tipo Watchmen. E a DC Comics começou a fazer o embrional que iria se tornar a linha Vertigo, com o Monstro do Pântano, Orquídea Negra. Começaram a surgir algumas revistas com arte pintada, até mesmo antes do Alex Ross, que hoje já é referência nesse tipo de arte, né? E aí, nessa década de 80, finalzinho da década de 80, a gente tem o selo Epic. Eu já comentei o selo Epic aqui, você pode dar uma olhada nesse vídeo aqui que a gente fala sobre ele. E o selo Epic começou como um local onde os autores poderiam explorar personagens criados por eles e manter os direitos, mas com o passar do tempo a Marvel viu que talvez fosse necessário injetar um ânimo novo ali e começou a colocar personagens da própria linha, vamos dizer, convencional dos quadrinhos ali. E uma dessas minisséries foi essa Wolverine Destrutor, saiu aqui com o título de Fusão. Nos Estados Unidos era Meltdown, que é uma série, uma trama que ela dá umas pinceladas no acidente nuclear de Chernobyl. E a partir dessa premissa do que aconteceria se acontecesse um acidente nuclear, o argumento é do Walter Simonson e da Louise Simonson, né, a arte do Kent Williams e do John J. Muth, e eles racharam a arte. Isso é interessante. O Kent Williams ficou com as artes do Wolverine e o John J. Muth com as artes do Destrutor. Mas voltando à trama, o Walter e a Louise Simonson, eles pegaram essa trama aí do acidente de Chernobyl. Aliás, se você não viu essa série da HBO, vale muito a pena. É uma série curtinha. E assim, eu lembro desse acidente de Chernobyl. Eu era garotinho, mas eu lembro que foi uma coisa muito, muito horrível. Só que a gente não ficou sabendo da missa à metade, foi muito pior. Então eles pegam esse acidente e fazem um exercício de imaginação: o que aconteceria se isso aí pudesse ser replicado por um vilão, né? Aqui, os vilões aqui são tipo são os russos, né? Que estão, olha só que arte linda. O interessante é que eles fizeram, me parece assim, o Wolverine tem um pouco um quê do Marlon Brando, e o Destrutor é totalmente o James Dean. Ficou muito, muito legal a caracterização. Mas enfim, esse grupo de personagens são personagens que estão insatisfeitos com a abertura que a União Soviética vinha passando até então, e iria culminar com o fim da União Soviética, voltaria a ser países independentes, e eles estão insatisfeitos com isso. Eles querem uma União Soviética fortalecida e tal. E um desses personagens é um general que tem poderes de absorção de energia nuclear, só que ele não... Olha a arte. Enquanto eu vou falando, eu vou passando a arte para vocês também. Essa eu fiz questão de filmar as 4 revistas, vocês vão ver em detalhes aí a arte, que é o ponto forte da minissérie, sensacional. O argumento é bacana, mas a arte pintada é maravilhosa. Era algo que a gente não tinha visto até então. Ou talvez tinha saído alguma coisa do Neil Gaiman com a minissérie Orquídea Negra, com arte do Dave McKean, que também foi arte pintada. Mas enfim, qual é o plot da história? Esse general, que é uma União Soviética fortalecida, e ele tem esses poderes. Eu não sei se ele passou por um acidente, não lembro, se não fica bem claro. Mas ele quer essa União Soviética fortalecida e usando esses poderes para poder destruir. Ele tem o poder para destruir o mundo, só que ele não consegue focalizar, absorver essa energia sem o auxílio de uma intervenção. E é aí que eles buscam o Destrutor, que é um cara que tem a capacidade de absorver energia e reproduzir isso
através de descargas de plasma, algo desse tipo assim. Então ele quer que o Destrutor haja como um intermediário entre a energia de uma explosão nuclear e ele, para que ele possa absorver aos poucos e assim se tornar controlável, né, essa forma de absorção de energia dele, e ele vai se tornar a criatura mais poderosa da Terra. O Wolverine entra de gaiato na história, porque na verdade eles estão. A história começa com os dois numa viagem pelo México, curtindo todas, tomando cerveja, brincando, se divertindo, mas já eles entram assim, eles têm uma aposta que não pode usar poderes na viagem, é só brincadeira. E logo no começo sai uma porrada num bar e o Wolverine entra na porrada sem usar as garras, e o Destrutor meio de lado, assim, meio ignorando. Enfim, é bem divertido, né? Mas o negócio vai ficando mais tenso com o passar das edições. Entra uma espiã, que é essa aqui, ó. Que ela tem. Todos os personagens russos têm um codinome relacionado a alguma coisa de energia nuclear. Ela é a Quark, aquele general que eu falei é o Megaton. Tem um outro cientista também envolvido que fica mais nas sombras, que faz a manipulação de toda a trama. E o Wolverine, como falei, ele meio que entra de gaiato, porque eles estão naquelas férias, eles estavam buscando mesmo o Havok, o Destrutor, e acabam tendo que se deparar e tentar impedir o Wolverine. E o Wolverine é um cara difícil de parar, né? Aqui ele ainda está com a memória, né? Ele não sabe o passado dele, ser mencionado algumas vezes. Tem umas cenas muito legais, como essa aqui, ele acionando e tirando as garras e o cara caindo. Bem interessante. Talvez isso aqui seja republicado pela Panini, porque parece que foi republicado também nos Estados Unidos. Está um bom tempo. Ela é de 89, saiu nos Estados Unidos em 88, ou seja, um bom tempo já que isso foi publicado. A história se mantém atual, apesar de ter aquela coisa da paranoia. As capas, olha que capa maneira essa. O Havok usando todo o seu poder na cabeça do Wolverine, assim. Tem uma cena aqui também que o Wolverine acaba, na briga deles final, que o Wolverine, ele é tipo usado como... Ele é controlado mentalmente para tentar matar o Destrutor, né? Outra coisa que eu esqueci de mencionar, uma dupla que nos quadrinhos convencionais eu não lembro de ter tido uma história dos dois só. São personagens que até então não tinham um relacionamento maior nos quadrinhos, não. Era uma coisa meio afastada um do outro. Mas eles acabam usando o Destrutor para poder detonar aqui de vez o... Quer dizer, o Destrutor acabar com o Wolverine, né? Mas parece que ele acaba percebendo que o Wolverine tá mentalmente, né, perturbado. E ele se controla no final olha que o poder tá tão intenso aqui nesse quadro que a gente vê o esqueleto dele como se fosse uma coisa de radiação mesmo, né? E aí ele usa o poder... Olha que o Wolverine... Só o esqueletinho lá. Aí ele, na verdade, ele faz uma encena a morte do Wolverine, mas o Wolverine não morre. Ele deixa todas as pistas para o que iria acontecer depois, né? Para onde o plano estava se desenvolvendo. E culmina então no final com a batalha do Wolverine já liberto desse controle mental. Olha que cena legal do Havok. O jeito que o John J. Muth usou para representar o poder dele, achei muito legal. Uns borrifos de tinta, o tempo inteiro usando uma arte meio suja, meio... Aí em técnica aqui eu pude identificar aquarela, pastel, não tinha digital na época, então é tudo tradicional. Tem alguma coisa, talvez de acrílico, não dá para identificar bem, mas o John J. Muth, a maior parte das páginas é aquarela. Você vê que umas coisas bem translúcidas, características da aquarela, e ele domina a aquarela. Eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui também. O cara manda muito bem na arte convencional. O Wolverine tá com esse cabelinho, o Kent Williams fez o cabelo dele quase com um chifre, né? Mas assim, bem legal. Fica aí como curiosidade, uma curadoria grátis aí para Panini, né? A gente deve dar com isso aqui no radar, provavelmente isso vai ser relançado. Estão relançando muita coisa da década de 80. Mas aí, se isso sair novamente, eu aconselho, dependendo do preço, né? Que a Panini tá com uma coisa de lançar troço caro pra caramba. Ou se você encontrar em sebo, tá? A minha tá em ótimas condições, papel couché brilhando ainda. Eu, como sempre, guardo no meu saquinho plástico, boto um adesivozinho para evitar problema. E fica então a dica aí dessa minissérie bem legal aí, posso até dizer revolucionária para a época, né, da Marvel, porque ainda, até então não tinha nada com esse nível de artístico, vamos dizer assim. Apesar do argumento não ser nenhuma maravilha, é uma história divertida, de leitura bem rápida,
E vale aí um encadernadinho aí, tomara que não saia muito caro se for relançado. Tá bom? Vou ficando por aqui, agradeço novamente sua companhia no Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Lembrando que esse ano vai ter novidade sobre o curso de desenho, você que curte desenhar, você que começou a desenhar e abandonou, você que tá a fim de aprender a fazer histórias em quadrinhos e não sabe bem como começar, fica ligado, vai ter novidade em breve aí no curso, tá bom? E a gente volta em breve com mais um Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Tchau, tchau, gente, um abraço!